tem uma necessidade um pouquinho maior de sono do que um adulto, tá? Então a gente vai estimar que o adolescente deve ter em torno de 10 horas, bem? Enquanto que o adulto em torno de 8 horas. Como eu falei, o sono do idoso, né? Ele tem uma tendência de, com o tempo, talvez diminuir um pouco em quantidade, mas o que se vê, né, com muita frequência é um adiantamento do sono. Ou seja, o idoso já tem que dormir mais cedo e acordar mais cedo. Né? E se isso for muito intenso, daqui a pouco ele está dormindo ao entardecer e acordando depois da meia-noite. Né? O que é muito ruim. E eu tenho que educar essa pessoa a dormir um pouquinho mais tarde. Então, o sono do idoso na tendência fica um pouquinho mais superficial, mais fácil de acordar. Tá? Ele não tem uma intensidade tão grande de fase 13 e REM. A tendência é que essas fases elas comecem a se, não vou dizer envelhecer, porque não seria a palavra correta, tá? Mas elas se atenuam. Tanto é que, por exemplo, o paciente com Alzheimer praticamente não tem sono REM, tem muito pouco N3. Tá? Um cérebro bem envelhecido e doente. Então, adolescente, né, como eu falei, a tendência de dormir um pouco mais. Né? E existem algumas variações, né? Tem uma relação genética, óbvio, né? Pessoas que têm uma necessidade um pouquinho maior de sono, outras um pouquinho menor, outras mais vespertinas, outras mais matutinas. Tem uma variação genética que está dentro da normalidade. Tá? Tem gente que tem a tendência a conseguir dormir mais cedo, acordar mais cedo, outros não. Precisam acordar mais tarde, porque não conseguem funcionar às 7 da manhã, por exemplo. Nada que tu não possa educar o teu corpo, mas nunca vai ser perfeito. Tá? Fala. Eu estou vendo na internet uma condição genética que a pessoa tem sensações de 4 horas de sono, é verdade? Para mim isso é doença. Tá? Não. Em tese, se tu me der mais informações, talvez eu possa te dizer, mas em tese, né, dormir menos do que 6 horas e meia é um problema para um adulto normal. Tá? A gente precisa de pelo menos isso para restaurar funções do cérebro. Eu preciso de um tempo de REM, eu preciso de um tempo de N3 para minha cabeça e meu corpo funcionar direito. Tá? Então, prejuízo na qualidade, na quantidade do sono ao longo da vida é fator de risco para um monte de doença. Cardiovascular, Alzheimer e assim por diante. Então, só se é uma coisa muito rara e muito específica, eu não vou saber te dizer. Mas no capítulo de sono nem fala disso. Tá? Aqui um pouquinho de fisiologia do sono, né? Formação reticular. Você conhece a anatomia isso aí, né? Eu tenho uma atividade GABAérgica que é como se interrompesse a função da linha do adolescente, ficasse inconsciente. Tá? E aí eu tenho uma gangorra, né, de neurotransmissores que, né, ou locais, no caso do NPO, dentro do lateral, o núcleo pré-óptico dentro do lateral, né? Então ela faz o sono e a vigília. Em tese, noradrenalina, orexina, hipocretina, serotonina, dopamina também, né, estariam relacionadas com a vigília. Tá? O núcleo pré-óptico ventrolateral, o hormônio concentrador de melatonina, melanina, no caso, vai acabar a melatonina, GABA, em tese, estão relacionados com sono. Tá? E aí, quando pesa para um lado, eu tenho vigília, quando pesa para o outro, eu tenho. Tá? No caso do sono REM, é um pouquinho diferente. Certo? Porque o sono REM é uma coisa completamente diferente. Ele acaba que eu tenho uma influência muito grande de acetilcolina, que é uma das responsáveis, né, pela consolidação das memórias afetivas, certo?
bem como pelos nossos sonhos. Tá? Quando eu sou REM, eu tenho muita capacidade de colher. Aqui, seguindo a nossa questão sobre o nosso reinicializador, o nosso Z-Maker, né, que é o núcleo supraquiasmático, tá? O que ele faz? Né? Se não fosse ele, pessoal, a gente seguiria um ritmo de 24 ponto alguma coisa horas. Ou seja, a gente daqui a pouco estaria com o sono invertido. Se não é 24 horas exatamente, né, a gente estaria com o sono invertido. Quando é que eu tenho um problema de regulação do meu sono e fico à mercê desse ciclo que é maior que 24 horas? Entendendo que o núcleo supraquiasmático, pessoal, toda vez que eu acordo de manhã e vejo a luz do sol, ele zera e começa a contar até o 24.18 de novo. Tá? Mas se eu não tiver esse estímulo luminoso, eu vou ficar à mercê das 24.18 horas. Quando é que isso vai acontecer? Tem alguns países, né, nos extremos, né, que, dependendo da época do ano, não anoitece ou praticamente não amanhece, né? Ainda assim eu tenho uma variação de luminosidade, tá? E ainda assim eu tenho luz elétrica, que acaba me estimulando também. Quando é que eu vou ficar à mercê das 24.18 horas? Mas, né, nesses países é mais difícil encontrar os centros, tá? Bem mais difícil. Quem falou? Cegueira total. Se a pessoa, por um motivo, acidente, ela tem seus olhos arrancados, enucleados, ou nasce com uma maurose total, não vê uma fagulha de luz, ela vai ficar à mercê das 24.18. Tem que ter alguma coisa que regule que não seja luz, senão a gente não, né, imagina que loucura. Só que ela, se deixar, daqui a pouco ela vai estar indo dormir de manhã cedo e acordando de noite. É necessário que outra pessoa auxilie para que mantenha a rotina da vida diária. Ok? A gente dorme aí mais ou menos um terço da vida, em média, tá? Essas horas ali. Né? Coisa que eu já falei, né? O sono REM é um processo de ativação intensa, vamos falar um pouquinho sobre ele. Quando eu privo alguém de alguma fase do sono, na noite seguinte eu tenho uma compensação daquela fase. Então, se eu privo alguém de um sono REM numa noite, na outra noite vai ter um pouco mais de REM. Ou se eu privo alguém de sono M3 numa noite, na outra noite vai ter um pouco mais de M3. O sono se regula sozinho. Tá? Na noite, em torno de um quarto do nosso sono é REM. Durante o sono REM, tá? Ele é chamado de sono paradoxal também, né? Tá ali. Por que paradoxal? Porque quem olha alguém dormindo em sono REM parece sono profundo, mas ele não pode ser chamado de sono profundo. O sono profundo chama-se de 3 ou de 4, dependendo do livro. Tá? Porque se eu colocar um eletroencefalograma, uma ressonância magnética funcional no cérebro da pessoa com sono REM, parece que ela está acordada. Quando vocês estão em sono REM, vocês começam a fisiologia de vocês está um pouquinho mais parecida com a fisiologia de um réptil. Por quê? O controle da temperatura do corpo de vocês passa a ser regulado também pela temperatura externa. Vocês se comportam mais como pessoa térmica. Se esfria, vocês esfriam, se esquenta, vocês esquentam.
o corpo de vocês, a musculatura esquelética postural, braços e pernas, não se movem, ficam paralisadas como quando são paralisadas numa cirurgia. Mole, a musculatura não se mexe, não tem como. Normal, claro, isso é normal. No sono REM M3, eu tenho a ativação de um sistema chamado linfático. Na verdade, nada mais é chamado, foi batizado assim, né? Mas sabe que não precisa linfático no cérebro. Ele foi batizado dessa forma, com esse nome, porque ele desintoxica o cérebro, ele limpa o cérebro de vocês em fase REM M3. E quando vocês estão em sono REM, vocês têm uma resposta deprimida à elevação do PCO2, ou seja, vocês têm uma tendência a tolerar mais um aumento da PCO2 no sangue de vocês. Na fase REM eu sonho, na não REM eu posso sonhar, mas é pouco. Na fase REM eu tenho sonhos vívidos, que são aqueles sonhos que vocês estão acostumados a sonhar. E na fase não REM eu tenho sonhos lúcidos. O que são sonhos lúcidos? São aqueles sonhos que acordam vocês assustados, às vezes num estado de desespero, sem saber de onde vem, porque quando se acorda de um sono não REM profundo, através de um sonho, a memória praticamente inexiste do que você estava sonhando. Vocês acordam somente com a sensação, às vezes, ruim. Tá? Mas isso não é comum. Ok? Por que ficam paralisados? Sono REM. Vocês enxergam de olho fechado? Enxergam de olho fechado? Não. Não? Quando estão sonhando, estão de olho aberto ou fechado? Fechado. Estão certos? Estão vendo o que então? Pensamento. Imaginem vocês, né, morando numa caverna à beira de um precipício. E aí vocês estão sonhando que a caverna está pegando fogo, ou que outra coisa, sei lá, pode ser outra. Não sei se é caverna, você está sonhando que estão, não sei, nadando. E aí vocês se mexem como no sonho, vocês estão de olho fechado sonhando, vendo coisas. E aí, só que vocês estão numa caverna dentro do precipício, então vocês se mexem e se jogam e caem. O corpo paralisa vocês para sonhar, porque é necessário sonhar. Vocês têm que sonhar. Todo mundo tem que sonhar. O corpo paralisa o corpo de vocês para vocês poderem sonhar em paz. Porque se vocês se mexerem no sonho conforme o sonho, é muito arriscado. Talvez não existisse espécie humana. A gente teria morrido na época das cavernas. A gente ia sair andando como um sonho, só que a gente estava em outro lugar que não é um sonho. Então, pela necessidade extrema de vocês sonharem, o corpo paralisa músculo e perna, braço e perna. Ok? Oi. E como as pessoas ditas sonantes que estão ou então que só falam, não sei se é verdade, seria No sono REM, não, no sono REM, você pode falar. Você pode ter uma ereção, tá? Você pode movimentar a musculatura da face, tá? Mas você não consegue andar. O sonambulismo acontece na fase N2. O sonâmbulo, ele não está sonhando, ele não está cego nem surdo. O sonâmbulo abre a porta de casa, ali do seu carro, compra na Amazon, abre a geladeira, come. O sonâmbulo do Zolpidem faz isso também, porque Zolpidem aumenta a fase N2, diminui fase N3, diminui sono REM, diminui memorização, diminui memória afetiva, tudo. Estraga. A
E com o tempo vocês tomam esse negócio e não conseguem dormir. E aí vocês saem andando com um zumbi dentro da cabeça, achando que estão acordados e não estão direito, nem acordados nem dormindo direito. E aí daqui a pouco vocês veem a fatura do cartão de vocês. Chega as coisas na porta, comprar nem lembra. Tá? Oi? E qual doença pode me dar uma alteração do movimento na fase REM? Que doença do movimento pode... Parkinson. Pacientes com Parkinson é um estudo do movimento, correto? Pacientes com Parkinson, eles têm sono REM, no entanto, eles não têm tão bem esse controle da imobilidade durante o REM. Então eles podem sim se mexer durante o sono REM, conforme o sono que estão vendo. Isso é importante por quê? Porque às vezes uma pessoa com Parkinson, um senhorzinho com Parkinson, dorme do lado de uma senhorazinha. E se ele sonha que está brigando, ele pode sair dando soco nos outros, do lado. Pode machucar. Ele pode se machucar. Então, geralmente, pessoas com Parkinson têm que orientar a família. Se isso acontece, tem que dormir em quarto separado. Tem uma janela, talvez não dá para cair. Vocês entendem? Ele vai se mexer. Então, aqui, como eu falei, atonia muscular, paradoxo do REM. Aqui, um eletroencefalograma, tá? De estágio de acordado até sono REM, tá? Vocês observam a brutal diferença, né? Nas ondas delta, o sono de ondas lentas, o sono sincronizado da fase N3 e N4, tá? É bem diferente. Enquanto que o sono REM está mais parecido com o estágio 1 e vigia do que o sono profundo, mas de longe. Dessas fases aqui, a fase que mais predispõe a pessoa a ter uma convulsão é N3. O sono de ondas lentas não quer dizer que vai ter convulsão, mas é a que fica com o limiar mais próximo de convulsionar. Por quê? Porque o sono de ondas lentas é o sono de ondas sincronizadas. E ondas sincronizadas são as ondas que geralmente podem levar a uma convulsão. Tá? O sono desincronizado, que é o resto todo, é mais difícil. Tá? E a vigília também. Tá? Por isso, quando a gente pede o eletroencefalograma, a gente pede pelo menos sono vigília. Tá? Que é para ver se dormindo, pelo menos, a pessoa, né, tem uma crise epilética. Professor, Oi? em relação à sono do sono, tem alguma base científica, a história do ciclo de sono, 90 minutos, para você ficar acordado no final do ciclo, ou não? É relativo? A gente não precisa acordar, a gente vai superficializar o sono. Tu pode ter um pequeno despertar e adormece de novo. Não, porque eu tinha visto que assim, se você calculasse as horas de sono em 90 minutos, um bloco de 90 minutos, e acordasse ao final de um bloco com menos horas de sono, você acordaria melhor do que quebrar um ciclo no meio. Com certeza. Tem uma hora para acordar. Exatamente. Tu completa um ciclo e daí tu acorde. Se tu acordar no meio do ciclo, tu acorda, entre aspas, chumbado assim, né? Se tu acordar numa fase 3 ou 4, lendo o livro, ou REM, é bem mais difícil, tá? É um despertar assim, pesado, difícil, né? Quando tu volta de novo, né? Mais ou menos ali, M2, sonolência, né? Aquele é o momento de despertar, é o momento mais fácil, sim. Não, não por estágio. Quer dizer, depende. Já vi que serotonina tem a ver com a vigília, né? Vou responder a tua pergunta, guarda ela, tá? Mas vocês devem ver aí para vender, se eu tomar triptofano, tal, parece, enfim.
Se o triptofano vai ajudar a virar serotonina, não sabemos direito, na verdade, né? Parece que talvez não, mas o que a gente sabe, né? Que eu tenho uma redução na latência do sono com doses cavalares de triptofano, tá? Até 15 gramas, mas isso não se usa mais, já foi vendido triptofano nessa dose, mas isso causa discrasia sanguínea, causa eosinofilia. Não, as doses que se vendem por aí não é para nada. Antidepressivos reduzem o REM, tá? Vou entender daqui a pouco por quê. Privação de sono causa uma melhora temporária muito rápida, às vezes no sintoma depressivo, tá? Dá uma certa euforiazinha, mas se tu permanecer sem dormir, só vai piorar depois. Tá? A rezerpina faz o contrário dos antidepressivos, não se usa, tá? Porque isso aqui só desce, tá? Mas ela aumenta o REM e deprime, anticolinérgicos, obviamente, reduzem o REM, né? A gente viu que no sono REM eu preciso de acetilcolina, né? Drogas anticolinérgicas vão reduzir o sono REM. Numa depressão, paciente deprimido sem tratamento, eu tenho uma redução na latência do REM, ou seja, o paciente deprimido ele dorme e logo ele entra em REM. O normal é tu adormecer no início da noite, ter uma fase longa e o REM. Começa um outro ciclo, essa fase longa diminui um pouquinho, REM. Na madrugada, início do amanhecer, essa fase se comprime e o REM vem mais rápido. Então o REM ele vai aumentando ao longo da madrugada e ele vai ficando cada vez mais próximo do início do sono. Tanto é que se acordarem de madrugada e logo pegarem no sono, parece que já cai sonhando. Logo em seguida tu já começa a sonhar. Enquanto que no início da noite demora mais tempo para tu começar a sonhar. Isso é o normal. Uma pessoa deprimida, ela tem uma inversão disso. Na verdade, tem um aumento da quantidade total de REM. Ela já começa sonhando como se de madrugada fosse. Óbvio, né? Isso é depressão. E o sono REM trabalha memórias afetivas, o corpo vai aumentar o REM para tratar a depressão. Eu trato depressão com antidepressivos de novo, REM. Entendeu? Aqui já viram. Privação de sono é uma desgraça, tá, pessoal? Então eu posso ter psicose, morte, déficit cognitivo, aumento do apetite, no entanto eu posso ter emagrecimento por um aumento do gasto energético, né? Então assim, é algo que não deve acontecer. A gente tem, para tratar o cérebro de qualquer pessoa, ela precisa dormir. Não tem como eu tratar um cérebro sem que ele durma direito. Tá ok? Dormir direito não dormir 24 horas, tá, pessoal? Como eu já falei para vocês, né? Até mesmo água mata, né? Até mesmo o sono excessivo não é bom, nem a falta. Para tudo, uma dose correta. Eu já falei, né? Tem gente que tem um sono mais curto, tem gente que tem um sono mais longo. Isso traz algumas nuances de personalidade. Isso é muito teórico, pessoal. Assim, tá aqui, mas eu não vou lembrar o mais óbvio. Tá? Então, em tese, quem tem uma necessidade menor de sono, né? Parece mais dinâmica, pessoas que precisam dormir um pouco mais, talvez um pouco mais mal-humoradas, né? Mas isso aí não é regra, tá? É só um aspecto teórico da questão da necessidade de sono, genética. Os períodos de REM aumentam após estímulos psicológicos fortes. Óbvio, de novo, né? Se hoje algum de vocês passar por um trauma agudo grave, naturalmente à noite não tem mais sono REM. Para quê? Para tratar o trauma passar por hoje. Para ajudar a tratar o trauma. No último congresso agora desse ano, Brain, né, que é um congresso incrível, tá? Teve uma aula de sonhos, né, em que, eu não fiz essa pesquisa, mas enfim, eles colocavam as pessoas, né, numa sala, recebendo um estímulo visual de coisas aterrorizantes, coisas grotescas, imagens horríveis.
e avaliaram como é que essas imagens iam se diluindo ao longo dos sonhos. E elas eram transformadas em algo mais amistoso. Tá? Vou dar um exemplo que a doutora deu. Né? Então aparecia a foto de um tubarão mastigando uma pessoa, tubarão branco. E ao longo do REM, aquele tubarão virava um aspecto de um animal de pelúcia. Isso no congresso médico científico. Tá? É difícil fazer esse tipo de estudo. Porque disso a gente já sabe há mais de 100 anos. Mas mostrar isso como funciona cientificamente é muito complicado. E agora a gente consegue ver. Tá? Então, o sonho trabalha e trata situações de estímulos fortes, sobretudo negativos. Tá? Então, se você estiver no 28 de agosto recebendo uma pessoa vítima de um trauma tão forte, sequestro, estupro, seja o que for, e não consegue dormir, eles vão dar o quê? Bem? Diazepam? Clonazepam? Não. Never. Ni. Jamais. Niente. Nunca. Por quê? Porque drogas Z, benzodiazepínicos, drogas GABAérgicas diminuem a quantidade de REM e vocês vão favorecer que aquele trauma não seja digerido. Vão favorecer que aquele trauma talvez se transforme em um estresse pós-traumático e nunca mais vai. Sem dormir. De insônia. E aí? Você vai tratar insônia com certeza, mas não com uma droga assim. Você vai usar uma droga que, olha, drogas GABAérgicas, elas aumentam, elas dão sono, né? Diretamente, eles fornecem sono, ok? E elas diminuem o sono REM. Eu não posso mexer no sono REM dessa pessoa, você deveria mexer no sono de ninguém, porque todo dia você passa um problema. Então, eu preciso atuar na outra gangorra. O que eu faço? Ao invés de dar sono, eu tiro a vigília. Tirar a vigília de forma indireta da sono, sem mexer com nada. Como é que eu tiro a vigília? Qual o neurotransmissor que eu vou mexer para tirar a vigília? Daria para a melatonina, mas ela não consigo induzir, ela não induz sono tão forte. Se a melatonina elétrica até vai, daria. Ela não mexe para ter tudo. Mas essa pessoa não dorme com melatonina. Estamina, da vigília ou da sono? Vigília. Estamina na vigília. Se eu diminuo a estamina, eu dou sono. Isso. Então, de forma direta, eu dou uma estamina. E a pessoa vai dormir. E aí eu tiro a vigília e o sono vem na arquitetura normal dele. Ok? Entendeu? Professor, no caso, então, a pessoa com estresse pós-traumático, ela entraria naquela mesma coisa do Parkinson, que perde um pouquinho da atonia durante o sono dele, ou não? É porque o uso da medicação está sendo errado e acaba sendo uma coisa comum? Espera. Não, quando as pessoas com estresse pós-traumático, elas precisam dormir. Do mesmo jeito que o Parkinson, que a pessoa perde um pouco o controle da atonia muscular, as pessoas com estresse pós-traumático também podem ter, não? Não. Ou é por medicação O errada? sono REM do estresse pós-traumático, se ela não tiver nenhum trânsito do movimento neurológico, se ela tiver trânsito de movimento, segue com atonia, normal. Talvez até mais ainda. É que eu pensei no caso do paciente daquelas pessoas que vão para guerras e quando voltam tem esses surtos assim no meio da noite, mas isso não é Eles não têm isso. submissão, são pesadelos. Tá? Se eles se movimentarem no sonho, é porque eles têm um outro plano de saúde, que não está causando atonia. Porque a atonia é necessária, entendeu? Para ele sonhar. E ele precisa sonhar mais. Tá? O que esse pessoal tem muito é um comportamento explosivo, imprevisível, acordado. Tá? Entenderam?
Bom, forma simples, insônia, tá? Insônia é a pessoa que não dorme o suficiente. Bom, tá? A insônia pode ser primária ou secundária. Eu não atendo quase insônia primária, ou seja, a pessoa só não tem insônia, só tem insônia. Nunca chega no controle desse paciente. O paciente chega a pessoas com insônia secundária, ou seja, é uma insônia decorrente de uma psicose, depressão, de uma ansiedade. E aí você trata aquilo e o sono melhora. Tá? Então, quase não recebo pacientes com insônia pura. Tá? Mas eu posso usar várias medicações para tentar melhorar o sono. Eu vou falar sobre elas daqui a pouco. Mas o padrão ouro para tratamento de insônia é terapia cognitivo-comportamental para insônia. Ele é o padrão ouro. Bom, qual o problema dela? A aderência do paciente é difícil porque ela trabalha com privação do sono. Tá? Tu faz privação para poder voltar a dormir. Uma privação controlada, tá? E aí às vezes é difícil de seguir a orientação do psicólogo. Digamos que eu não sou TCCI, tá? Eu sou terapeuta de outra língua, mas vamos lá. Né? A pessoa, ela começa, né, dormindo na hora que tiver que dormir e programa para acordar precocemente, tá? E não dorme de dia. E ela repete isso excessivamente, incansavelmente, até que o sono comece a alargar. Okay? Agora, esse paciente ele tem insônia. Se ele estiver deprimido e a insônia for consequência, não adianta fazer isso. Você não está na depressão dele. Entendeu? Posso dar melatonina? Posso. Funciona igual placebo para adultos, tá? Tem um efeito, placebo. Não se diferencia da farinha. Para crianças não parece que funciona. Tá? Então, sim. Alguns antidepressivos, né? Vou falar sobre eles daqui a pouquinho. A trazodona, eu dei aula para eles, para vocês, né, sobre ela. Funciona para insônia mais baixa. Tá? Então, qual seria o hipnótico ideal? Aquele que te dá sono rápido, que não vicia, não faz tolerância, não mexe na arquitetura do sono e tem uma meia-vida de 6 horas, 7 horas e ele some do corpo depois desse tempo e se acorda normal. Esse é o ideal. Tá? Exopiclona é uma droga Z, ela tem uma meia-vida parecida com esse esquema aí, só que ela altera a arquitetura do sono. Zolpidem de ligação prolongada, né? Também parecido com isso, mas altera a arquitetura do sono e vicia. Trazodona em dose baixa, não vicia, não mexe na arquitetura e parece que tem mais ou menos esse funcionamento, então parece bacana de usar, fácil, seguro, não atrapalha a memória de ninguém, enfim. Trazodona, lembrando que ela em dose baixa faz isso, em dose alta é antidepressivo. Alguns outros antihistamínicos, doxepina é um antidepressivo tricíclico, tá? Que em dose bem baixinha, ele só faz isso também. E as drogas antagonistas de orexina, levocretina, são suvorexan, lemborexan, loborexan, que não tem no Brasil ainda, infelizmente. Tá? Celtrexan, que em tese são os melhores, tá? Porque realmente parece que eles têm essa meia-vida exata, não causam dependência, não mexem na arquitetura e dão sono de fato. Né? Porque às vezes para a trazodona dá sono para a maior parte das pessoas, mas tem gente que ainda resiste a ela. E parece que nesses outros aqui, não 100%, mas próximo disso vai dar certo. Outras medicações podem ser para insônia, né? Alguns benzodiazepínicos, estazolam, temazepam. A maior parte dos tricíclicos, dos antidepressivos tricíclicos, faz isso aqui. Clopramazina, que é um antipsicótico convencional, e nirtazapina, que é um antidepressivo. Só que são drogas de vida um pouco mais longa, então é comum a pessoa tomar, dormir, para quando acordar de manhã estar com sono. Isso é chato. Tá? Então, assim, para cada paciente você tem que particularizar o tratamento. Tá? Não é tudo para todo mundo, né? Não tem uma receita de bolo universal, né? Tem pessoas que vão responder bem a nirtazapina, outras vão ficar com sono de dia, umas não vão funcionar para outras vão, e assim por diante. Eu preciso, né, individualizar. Às vezes eu tenho que trabalhar a hora de tomar o remédio, né? Tem remédios que não dão uma latência curta, ou seja, eles demoram a fazer efeito, então eu adianto a dose, né? E assim por diante.
Então, cada insônia é uma insônia e cada insônia merece um tratamento diferente. Aqui, mais ou menos, uma lista, né? Lembrando que a terapia cognitivo-comportamental, essa CBTI, a primeira lá de cima, é o padrão ouro para tratamentos de insônia, ok? A medicação, ela não deve ser a primeira escolha, no entanto, no Brasil, ela acaba sendo. Por quê? Primeiro, que a aderência a essa terapia é baixa. Segundo, que é caro. Terceiro, que não tem terapeuta suficiente no Brasil. Se você quiser fazer TCCI, né, online, porque em Manaus não tem nenhum habilitado a fazer. Mas dá para fazer online. Você vai uma fila de espera. Existe uma fila de espera no Brasil. Particular. Tá? Aí fica difícil. TCCI. Já falei, né, que faço privação do sono. Quando eu era residente, pessoal, a gente fazia paciente internado no hospital, tá, pessoal? Internado. Né? Se ele tinha insônia, né, dependendo do quadro clínico, do que tinha esse ser humano, com preço psicológico, tá? A gente fazia privação do sono. A pessoa internava de manhã e não dormia. Normal. E de noite, ela não dormia. Mesmo que quisesse, tinha um técnico que não deixava ela dormir. No outro dia, ela seguia acordada e ninguém deixava ela dormir. Então, a gente fazia uma privação de mais de 30 horas de sono. Daí, na segunda noite, a gente deixava ela dormir. Geralmente dava certo. Em casos de depressão e de ansiedade. Você fazia 24 horas de privação e um dia depois que não podia dormir, que era dia. Tá? Mas isso não se faz mais. Tem gente que tem medo de dormir, não dorme porque tem medo. Tá? Acontece, né? Ansiosa, era um modelo aqui que eu já falei, né? O tratamento ideal, inicialmente, é TCC. No Brasil, a gente não está nessa. Está convertido, mas eu expliquei. É um profissional raro, caro e a aderência baixa. Hamiltonona é uma medicação que estimula a liberação de melatonina. Ele não é melatonina, ele é um remédio. Ele é melhor que a melatonina porque, senão não seria um remédio. Então, ele tem uma vantagem ao placebo, uma vantagem à melatonina. Quando vocês engolem a hamiltonona, ela estimula os neurônios de vocês a liberarem a melatonina de vocês. Então aqui eu tenho certeza que a melatonina vai ser liberada no cérebro, ao contrário de uma melatonina que eu engulo. Eu não sei se ela vai tudo para lá. Então, é mentira a questão que eu falo, a questão de que, tipo assim, pessoas que tomam melatonina exógena durante muito tempo, 2, 3 anos, param de produzir ou diminuem a produção, ou é verdade? A gente não consegue saber disso. A gente estima que isso pode acontecer. A gente não consegue, por quê? Porque eu não consigo biopsiar. Eu não consigo medir. Assim como eu não consigo. Por que eu não dou serotonina para dar diagnóstico de depressão? Não dá por quê? Eu consigo dosar serotonina sem efeito. Eu posso pedir catecolaminas e aí eu tenho nora, dopamina, serotonina. Consigo. Vocês vão receber o consultório de vocês, pacientes, doutor. Eu fui no médico do Instagram e ele disse que eu tinha que ir no senhor aqui porque eu estou deprimido com serotonina baixa. Como isso? Realmente isso não é verdade. Não é só isso para ter depressão. Não tem um marcador biológico para ter depressão. Mas se o paciente chega com vocês e diz isso, está aqui meu exame, serotonina baixa, tomando
mexe no Instagram, integrativo, agilidade. Tem que ver na frente, né? Melhorou? Por que a serotonina do sonho periférico não me diz da serotonina do cérebro? Primeiro, hoje, Gary. De novo, Gary. Quando é que a serotonina do cérebro, aliás, do corpo passa para o cérebro? E no intestino, tem serotonina não? Conexão, intestino, cérebro. Nosso cérebro e intestino. Lembra assim? O pessoal fala esse negócio? Aí você toma probiótico para depressão. Sabia que Instagram é isso? Deve ficar seduzido se não tomar probiótico. É tão bom se você assim, fica tão feliz se você é certo. E aí, isso é tão polêmico, que uma vez que eu peguei um estudo, acho que de 2023, um site de economizado que deu probiótico para pacientes com depressão e ansiedade, né? Fez um tratamento que era um tratamento convencional e eles adicionaram o probiótico num grupo e placebo do outro, ou seja, as pessoas foram tratadas. Por quê? Porque se eu tenho um diagnóstico de depressão ou ansiedade, eu não posso fazer um tratamento para aquela pessoa em tese, né? Sem dar um exercício. Então, merece um remédio. O que aconteceu com esse estudo? Mostrou o quê? Que depressão e ansiedade melhora de qualquer jeito. Remédio com placebo ou remédio com probiótico. Dá no mesmo. Não muda nada. O que mudou? Pacientes com ansiedade que tinham sintomas gastrointestinais melhoraram o seu sistema gastrointestinal. É uma vantagem, ou seja, se eu tenho um paciente com transtorno de ansiedade, um dos sintomas é sintomas de diarreia, por exemplo, isso acontece com frequência, aí sim cabe eu colocar um probiótico junto, porque se eu melhorar a diarreia dele, talvez eu tenha, né, isso alimenta mais ainda a melhora, tá? Mas não trata a ansiedade com probiótico. Mas voltando lá, serotonina é uma molécula gigante. Ela não atravessa a barreira hematoencefálica. Não. A serotonina do cérebro ela é feita e destruída na cabeça. É do corpo. Bom. Quando é que ela se mistura? Meningite, encefalite. Aí sim, eu tenho um afrouxamento da barreira hematoencefálica, eu tenho uma mistura de serotonina. E aí, eu tenho uma inundação de serotonina do corpo na cabeça. E aí eu tenho o quê? Psicose. Eu não posso ter muito na cabeça, porque eu tenho psicose. Se eu tomar um psicodélico, eu vou inundar o meu cérebro com serotonina. E vou ter psicose. Tá? Então elas não podem se misturar. Certo? Entenderam? Então, a melatonina, né, para eu saber se baixou, eu tenho que funcionar no cérebro para ver o nível que eu tenho ali de produção antes e depois da produção da molécula exógena. Né? A melatonina ela pode passar a barreira hematoencefálica. Tá? Pode. Então, eu tenho que funcionar da mesma forma que se eu quiser ver como está a serotonina do cérebro, eu tenho que funcionar o cérebro. Tá? Entenderam? Pirtazapina, já falei, um antidepressivo, bacana, show. O efeito, né, do sono dele é por efeito antistamínico, em dose baixa, funciona super bem, mas pode ter minha vida mais longa e pode dar sonolência diurna, isso é chato às vezes. Trazodona, parece que a minha vida é de 7 a 10 horas, então de repente, né, se tu for o cara da minha vida de 7 horas, vai ser bacana. E é um remédio seguro, bem seguro de usar. Doxepina é um tricíclico, não tem no Brasil essa medicação, ela é possível ser manipulada em doses para insônia, que são só 3 mg, 3 a 6.
A dose antidepressiva é 300, tá? Só para entender. Nessa dose aqui, eu tenho dois efeitos principais: sono e redução do prurido. Então, o dermatologista prescreve essa dose para prurido e psiquiatra para insônia. Amitriptilina, um tricíclico também, dose baixa, tá? Só que minha vida muito longa, às vezes, deixa a pessoa sonar. Quetiapina, dose baixa, off-label, eu posso usar, tá? Até 50 mg, não mais que isso, tá? Numa situação mais grave de insônia secundária, 200. Mais que 200, aí não, para insônia não. Brexpiprazol, antipsicótico ativo, parecido com o aripiprazol, não é um remédio que dê sono, ele não dá sonolência, mas ele melhora a qualidade do sono. Tá? Então, é um remédio que a médio prazo ele tem a tendência de corrigir o sono, porque ele é um antagonista parcial de 5-HT1A, então ele equilibra os neurotransmissores, em tese, a reboque, tudo melhor. Cognição, memória, sono. Tá? Nasceu para esquizofrenia, mas praticamente nem usado para isso. Hipersonolência é um estado que a pessoa precisa de mais do que 10 horas por dia, tá? Sem que seja causada por uma apneia obstrutiva, por exemplo. Bem? Eu posso ter hipersonia relacionada ao ciclo menstrual, né? A mulher tem muito sono no período pré-menstrual, na gestação e assim por diante. Tá? Em tese não tem muita cura não, eu vou usar um estimulante, né? E vou orientar várias questões, né? Por exemplo, direção. É algo que tem que ter cuidado, se tem muito sono, dirigir pode ser perigoso. Não dá para ser piloto de avião também, talvez, né? E assim por diante. Narcolepsia, tá? É uma doença rara, genética, que ela é vista na residência no ambulatório de sono do Carlos, lá no Antônio Jorge, que é o único ambulatório que trata só sono mesmo, e então ele recebe todos os pacientes assim, tá? E a pessoa, ela, literalmente, às vezes do nada, ela dorme e dorme. E cai dormindo às vezes, e quando cai dormindo eu chamo de catalepsia, tá? Então eu posso ter uma narcolepsia com catalepsia, que nada mais é que cair dormindo, desfalecer, tá? E geralmente a pessoa cai dormindo e já começa sonhando já. Então quando eu peço um eletroencefalograma para um paciente, por exemplo, tá? Um eletro comum, sono e vigília, aí eu boto o aparelhinho lá, a pessoa já dormiu, porque vem no eletro quando a pessoa dorme em seguida. Já aparece latência do sono 3 minutos. Latência do sono REM 7 minutos. Eu já vou mandar para o Carlos, deve ser narcolepsia. Se eu percebo uma latência do sono REM menor que 10 minutos, eu já suspeito de narcolepsia. Tá? E aí essa pessoa não vai poder mais fazer um monte de coisa na vida, infelizmente. Tá? Tirar uma carteira de habilitação. Se ela tiver, vai ter que ser caçada. Não pode de jeito nenhum. Um monte de coisa, não pode trabalhar em grandes alturas, enfim, tudo que é perigoso, porque ela adormece do nada. Eu vou fazer estratégias ao longo do dia para minimizar isso, trabalhar com estilos, né, programados, vou dar drogas estimulantes, vou dar antidepressivo de noite para tentar tirar um pouco mais do REM, porque ela tem muito REM o tempo todo. Mas ainda assim eu não tenho segurança total. Então qualquer atividade de risco, eu vou ter que tirar essa pessoa, porque eu posso causar um problema a ela ou outros, tá? Eu vou chegar na paralisia do sono ainda. Alucinações hipnagógicas e hipnopômicas são alucinações que qualquer um pode ter quando está iniciando o sono ou saindo do sono, tá? Tem a quantidade mínima de episódios que ele entra nesse sono por dia para definir como Não tem um número definido, 3 ou mais, não tem isso, tá? É exatamente a percepção da pessoa ou de alguém que convive, isso vai, do nada você está dormindo, quando eu estou conversando ele está lá, entendeu? E aí a gente vai fazer uma investigação.
apneia obstrutiva do sono, tá, pessoal? É algo que muitas vezes está relacionado ao peso e à idade. Emagrecer é algo importante para isso, tá bem? A apneia central, ela pode ser consequência do envelhecimento, de um AVC isquêmico, enfim, né, onde eu vou ter realmente um prejuízo central. Eu vou fazer a apneia porque eu tive um déficit, né, circulatório na região ali do controle. Sonambulismo acontece geralmente na fase 2, L2, tá? E a pessoa ela enxerga, ela sabe onde ela está indo, mais ou menos, entendeu? Ela não está sonhando. Bem? Eu tenho a alimentação que ela está no sono, né? Tem pessoas que comem dormindo, é o sonâmbulo que come, e tem pessoas que precisam comer para dormir. Acorda de madrugada e não consegue dormir se não comer. Tá? Sexônia é o sonâmbulo que tá certo. Ele doido. É simples. Terror de sono é quando a pessoa desperta em fase 3/4, tá? Geralmente devido a um sonho que ela não vai lembrar, tá? E ela acorda em pânico, geralmente chorando, com falta de ar, alguma coisa horrível. Não sabe de onde vem, tá? Esse é o terror do sono. E é diferente de pesadelo, tá? Parassonias relacionadas ao REM. Paralisia do sono. Agora ficou barbada, né? Ou não? Como é que se dá a paralisia do sono? E aí? Quem aqui já teve? Então, você está em sono REM, e por estar em sono REM, você está com os músculos dos braços, das pernas, da coluna imóveis, correto? Certo? E aí, o sono REM invade a vigília de vocês. Vocês começam a acordar. Então, vocês estão no estado intermediário de sono REM e acordando. Só que os mecanismos do sono REM não se desfizeram ainda, vocês seguem paralisados. O sonho ainda circula. Vocês veem o quarto, o sonho e estão paralisados. Isso é rápido, né? Quando vocês despertam mesmo, isso se faz muito rápido, vocês voltam a se mexer. Parece uma eternidade. Não mata ninguém. Mas é angustiante demais. É uma invasão do sono REM na vigília. Tá? Todo mundo pode ter isso. Todo mundo pode ter. E por que, professor, a gente fica tão assustado com tanto medo? Que é horrível, né? Imagina você querer correr na notícia, vendo um dragão na tua frente e não consegue se mexer. Você vê seu quarto, esse é enlouquecedor. Né? Mas logo, aquele dragão some e você já se mexe. Isso é horrível. Agora, claro, né? Se vocês estiverem sonhando, né? Com o namorado, a namorada de vocês, com um sonho bacana, né? E de repente vocês estiverem imaginando naquele livro, né, dos tons de cinza ali, a pessoa naquele estado de mobilidade, sofrendo, né, talvez não seja tão ruim assim, mas geralmente o sono é um sono não resistível. Sabe? Você tem sim, geralmente está direto, está acordando. É o sono REM que está invadindo a vigília. Ou é a vigília que está entrando no sono REM. Então você está acordando, você começa a abrir o olho e começa a enxergar. Mas você está sonhando ainda. Então você está imóvel, vendo o seu sonho e vendo o seu quarto. A vigília não poderia entrar de qualquer fase. A vigília, ela pode participar, e ela participa no L2, quando você está sonâmbulo. Só, na L3 não. Eu imagino. Tu nunca teve isso? Entendeu? Professor, aquela sensação de queda, ela é causada realmente pela apneia. Vou chegar lá. Então, o sonambulismo, já falei, né? E o sonho, enfim, né? Paralisia do sono, quando eu falo
falando agora para vocês, né? Quem tem narcolepsia tem muita paralisia do sono, é óbvio, né? A pessoa tem REM o tempo todo. Né? Pesadelos, né? Tem gente que tem sonhos que são ruins, tá, pessoal? Sinto muito, desculpa, é necessário às vezes. Tá? Mas tem paciente que reclama disso, é cansativo, sim. Mas talvez ela esteja precisando sonhar com aquilo. Tá? Esse pesadelo, já falei para vocês. Onde é que está esse negócio que eu perguntou? Está aqui, ó. Espasmo hipnagógico. É essa. Tu está iniciando o sono quando vê tu, aí tu acorda. É um espasmo hipnagógico. Isso aí não tem, assim, não tem malignidade nenhuma. Isso pode dar com qualquer um. Geralmente quando você está muito cansado, isso pode acontecer. Tá? Bruxismo é uma alteração do sono. Perdas inquietas também é uma alteração, é desagradável para quem tem, é difícil iniciar o sono por causa disso. Como eu falei, tem gente que só consegue dormir se comer. Alucinações, né? Elas podem ter alucinações no início do sono, hipnagógico. Isso não é comum em narcolepsia, porque essa pessoa entra em sono bem rápido, então ela está acordada e começa sonhando acordada. Mas a hipnopômpica, que é no despertar, é o que acontece na paralisia do sono. Você está acordando e vendo o seu sonho, que é uma alucinação hipnopômpica. Até aqui vai a aula, até aqui o slide, até aqui vai a prova, desculpa. Os slides, né, que vocês têm aí. Agora, pessoal, em 20 minutos vamos falar sobre sonhos. Ou não quer? Sim. Professor, eu ia perguntar sobre os déjà vu, que a pessoa acha que já sonhou e vê. Déjà vu não tem a ver com sonho, tem a ver com vigília. Que a gente acha que sonhou e vê. Não. Déjà vu, na minha aula de psicopatologia, né? Déjà vu e jamais vu, né? São sensações de que tu já esteve naquele lugar, por exemplo, mas tu sabe que tu nunca esteve ali. E jamais vu é a sensação de que tu nunca esteve ali, apesar de saber que todo dia está naquele lugar. É isso. Só. E por que ocorre isso? Isso é uma alteração do pensamento. Isso pode ter várias causas. Tá? Pode ser epilepsia, pode ser fruto de uma psicose, pode ser uma impressão que não tem uma explicação médica. Tá? Querem falar sobre isso? Sim. Dizem. O sonho é o prelúdio da vida ativa, baixa lá. O futuro é conquistado em sonhos antes de ser conquistado em experiências. Tudo nasce na cabeça, pessoal. Depois, a pessoa que fez essa cadeira aqui, antes de fazer, ela imaginou. Ela não saiu lapidando um plástico. Ela imaginou, desenhou e produziu. Se ficou igual ao que ela pensou, não sei. Mas deve ser bem perto. Né? Quem já sonhou com cobra? Com uma serpente? Quase ninguém. Olha só. Vamos lá. Massa sensitiva. Hã? Muito massa sensitiva. Vamos lá. Sonhos, tá, pessoal? Vocês entenderam que eu preciso sonhar. Na fisiologia do sono é necessário que eu sonhe. Tá? Eu não posso tirar o sono do ser humano. Ela adoece. Emocionalmente adoece. Tá? Assim como você tem anticorpos para tratar, né, para combater bactérias, vírus, vocês têm os sonhos para combater bactérias e vírus psicológicos. Vocês passam todos os dias, porque vocês vivem.
E aí, não existe uma receita de bolo. Ah, sonho com serpente é isso. Não existe isso. Não dá para jogar no Google, nem no chat. Não dá. Não façam isso. Por quê? Porque o sonho é do indivíduo, e o indivíduo ele é único. Então, para eu falar do sonho de uma pessoa, eu preciso conhecê-lo. Tá? Eu tenho paciente de terapia junguiana, que é o que eu faço hoje, e eu interpreto o sonho delas a todo momento. Sozinho? Não. Eu tenho um multo supervisor que eu pago para me ajudar na interpretação dos sonhos, porque não dá para ver sozinho isso. Então, uma pessoa mais experiente e assim por diante. Tá? Eu faço as minhas anotações, as minhas considerações, levo para a supervisão. E, obviamente, eu levo a história daquele ser humano, que é único. Tá? Então, não dá para fazer isso. Talvez não tenha nada mais íntimo do que um sonho. Então, não contem para qualquer pessoa. Para não ouvir uma bobagem. E ser influenciados por uma bobagem. Sonhar com cobra é o quê? Traição. Né? Estou plantado na cabeça de vocês. Muito antes da serpente, da maçã, a serpente ela é símbolo de outras coisas. Fertilidade. Principalmente. Sabedoria, cura e renovação. Eu lembro até hoje, lembro disso de forma muito nítida. Minha avó, por parte de pai, já falecida, que devia ter a 5ª série. Uma vez eu era criança, eu lembro disso como se fosse hoje, onde eu estava, e eu falei, vó, sonhei com a cobra. E minha avó assim, a primeira mulher que você viu hoje está grávida. De onde veio isso que minha avó tirou? Um conhecimento muito, muito antigo. Ela não estudava isso. A serpente foi colocada na cabeça de vocês como traição por outros motivos, tá, pessoal? No caso agora, a gente está Da Bíblia. Hã? Da Bíblia. Ali tem uma influência muito grande, né? Mas existe uma distorção do que está escrito no Gênesis. Muito grande. Sem levar para religião nenhuma. Né? Se o Deus de vocês é onipotente, até a serpente ele controla. Se ele permite, é porque ele quer. E se eu não acho bom ou não acho ruim, é porque eu não sei o que ele quer. Porque eu não sou onipotente nem onisciente. Eu sou comum, profano. Então eu não tenho capacidade de julgar. Tá? Se era para a gente cair, é porque ele quis. Alguém quis. Simbolicamente, mitologicamente, religiosamente, a gente sabe que a felicidade não acontece e que ninguém evolui no paraíso. Ou evolui no paraíso. Para que evoluir se eu estou aqui e tem tudo que eu preciso? Sigo aqui. Final de semana passa como para vocês? Voando. E a semana? E a semana de provas? Chega o Natal e não passa semana de provas. É porque a felicidade entorpece, pessoal. Sinto muito. A gente precisa ser feliz, claro que sim, mas não o tempo todo, porque a felicidade entorpece. A gente não percebe nem o tempo. Então a gente precisa de desafios. Tá? Mas a serpente, ela foi usada
por seres humanos para culpabilizar quem? A mulher. Traidor. Entendeu? A sacanagem, o machismo começa ali. Não pela origem de tudo ou daquele que criou tudo, mas por um entendimento e julgamento bizarro nosso. A transição de uma era matriarcal para a era patriarcal marca a propriedade privada, que numa era matriarcal não tinha propriedade privada. Quando a era passa a ser patriarcal, final da Grécia Antiga, início do cristianismo, propriedades privadas, sou o dono disso aqui. Para eu ficar dono disso aqui, eu preciso da força, para ninguém invadir. Mais fortes, homens muscularmente mais favorecidos. Como é que eu sei que os meus filhos vão herdar o que é meu? Como é que eu sei que eu não vou criar filho de outro? Prendendo a mulher, transformando ela num problema, submetendo ela, porque o homem não sabe que é pai. Eu tenho uma filha, meus netos serão, tenho certeza. Né? Não estou falando de DNA, né? Óbvio que a gente está muito época. Mas para eu ter certeza que aqueles filhos são meus, vão herdar, e que eu vou criar os meus filhos, meu sangue, né? Eu preciso que a mulher seja submetida a mim. E ela vira uma traidora. Se, dependendo da religião, você chegar um casal e falar: meu marido me traiu, ou minha esposa me traiu, é o mesmo tratamento? É o mesmo xingamento? O homem que pega várias mulheres é o quê? E a mulher que pega vários homens é o quê? É o mesmo crime. Ou não? É meu garanhão, a mulher Safada. safadona. E até as mulheres falam isso, porque está todo mundo impregnado com esse pensamento. Eu sou solteira. Eu não estou falando que é certo e que é errado, falando que é assim. Ponto. Então esse foi o jeito encontrado para que as coisas seguissem minhas e dos meus. Entenderam? E aí pega essa história, que é muito bonita, e transforma e bota a mulher como a causadora do problema. Ela comeu a maçã, ela fez o balão com ela, enfeitiçou todo mundo, ela acabou o tudo, ela fez cair. Graças a Deus. Porque quem come do fruto do conhecimento cai de paraíso. Mas é uma escolha. Se a cobra fosse tão ruim assim, não estaria no nosso bastão. Ou é porque a gente é traidor? É uma cobra, uma serpente envolvida no símbolo em cima. Olha o que aconteceu. Deus sabe que o dia que tem que comer, Deus não. Seus olhos, né? E saberás do bem e do mal. Mas se foi bom ou se é ruim? Porque eu não sei. Por que não pode falar o nome de Deus em vão? É pecado? Ou não? É pecado ou não é pecado? Por quê? Pastor ou padre falou pra vocês isso? Não sei porque está escrito. Aonde? Na Bíblia. E por que está escrito? Que é o texto. Por que não pode falar o nome de Deus em vão? Porque está escrito. Eu ouço desde pequeno também. Desde criança, pequeno ainda. Queria crescer um pouco. Por que não pode? Hã? Qual é o nome dele? Não. É um título. Vocês falam Deus o tempo todo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus é um título. Deus não é o nome dele. Qual é o nome dele? Não. Jesus vai falar o tempo todo. Vocês não falam e vocês não sabem qual é o nome que não pode falar. Estou falando de cristianismo. Aliás, de religiões hebraicas, abraâmicas.
né? Que aí tem, né, muçulmanos e os hebreus, depois cristãos. Qual é o nome de Deus que não pode ser falado? Qual é, Maju? Hã? Iá. Como é que você diz isso? Craseado. Hã? Ele está com uma letra escondida, porque não pode falar o nome. Não sabia disso não. Eu vou falar do judaísmo, porque no judaísmo isso está nítido. Está nítido. Tá? Deus, no judaísmo, tem 4 nomes com 4 letras, 72 nomes com 3 letras. Em hebraico. Você pode falar todas, menos uma. Qual é? Não pode falar. Não pode. Não é essa. Quer dizer, é o que está tentando fazer, mas não é. Rachei. Não. Não, Não, calma. Essa palavra é um tetragrama em hebraico que quando um judeu na sinagoga precisa evocá-lo, ele não fala, ele soletra. Alguém é judeu aqui? Yud, Re, Vav, Re. 4 letras do hebraico. Quando um judeu precisa falar este nome, ele não fala, porque é considerado impronunciável. Quem tentar pronunciar já está pecando. E ele é soletrado. Mas existem outros nomes que podem ser falados. Adonai, Errei e assim por diante. Agora, por que não pode falar o nome de Deus? Porque esse é o principal nome. Joel. O que eu digo quando eu chamo o Joel? Está evocando ele. Eu estou dizendo que não é o Ricardo, que não é você. Né? Tem mais algum Joel aqui? Né? Talvez tivessem 2, mas assim tem um. Joel, aqui. É ele. Ele é limitado. Ela é limitada. Eu limitado. Eu sou. E ele é o quê? Que mais? Quando eu falo o nome dele, eu estou limitando algo que é ilimitado, inefável. E o pecado é exatamente esse: profanar algo que é ilimitado, limitar algo que não tem limites, algo que é tudo. Eu não posso falar o nome dele porque eu vou estar tratando dele como um comum. Mas ele não é. Isso é filosofia. Serpente no Egito, Typhon, Tifão, enfim, destruía e renascia tudo. 7, né? Serpentes por todos os lados. Poseidon, lembram da serpente, né? A serpente aqui nas Artemisa, Atena, enfim, várias. Na cultura hindu, né? Oriental, Uroboros, né? Kundalini e assim por diante. No entanto, eu posso sonhar com uma serpente porque eu trabalho no Tantã e lido com aquilo todos os dias. Entendeu? Então pode não ser um sonho simbólico, só que tem gente que sonha com serpente e nunca talvez tenha visto de verdade uma serpente. Tem crianças que sonham com serpente, talvez nunca tenham visto uma serpente. E crianças também sonham. Com o quê? Com o cotidiano delas? Não pode contar isso. Já vai acabar com isso. Para Freud, né, o sonho é a realização do desejo reprimido. Isso é meia verdade. Né? Ele leva o sonho para um princípio da causalidade. No entanto, Jung aprofunda um pouco mais, ele considera isso pouco. Né? E ele entende o sonho, né, como finalidade, que é o que a gente sabe hoje. O sonho existe para uma finalidade, para melhorar alguém, tratar alguém. Então ele tem um motivo. Né? Então, o conteúdo onírico, ele não é
uma coisa cifrada, criptografada. Ele é o que tem que ser. A gente é que não sabe compreender, logicamente. Tá? Não é um disfarce, uma fachada, não é isso. Ele tem outros aspectos mais profundos, que estão relacionados com a vida daquela pessoa e com aspectos do inconsciente coletivo. Porque todo mundo aqui já viu com serpente, por exemplo. Talvez nem todos lidem com ela. Para Jung, uma pessoa não aparece num sonho em lugar de outro. Né? Pessoas conhecidas são conhecidas de fato. Tá? Pessoas desconhecidas talvez seja alguma representação do self de vocês. Jung já falava que o sonho também é compensador. Óbvio, né? Então, análise de sonhos, sonhar é importante. Análise de sonhos acelera o processo de melhora. Né? E hoje a gente consegue ver cientificamente que é importante sonhar para tratar trauma. E para tratar de sonhos, não basta só eu conhecer a pessoa. Claro que eu tenho que conhecê-la, né? Mas eu tenho que entender de aspectos mais profundos do ser humano. Eu tenho que entender, sobretudo, de mitologia, né? Senão eu não consigo compreender. Bem, sonho não é premonição, não falamos disso, somos médicos, Jung era psiquiatra, Freud é neurologista. Tá? Então ele não fala disso, isso é a interpretação de cada um. O que ele fala é que a análise de sonhos me diz se a pessoa está melhorando daquele sintoma ou não. Então, meus pacientes de terapia, eu faço uma análise cronológica dos sonhos para identificar se a gente está indo para um lugar bom ou não. Então, sonhar é importante e é individual. Não é sonho, a hipnose é hipnose por si só, tá? É como se uma outra pessoa assumisse o controle das suas atitudes, do teu pensamento, tá? Tu pode evocar na pessoa memórias antigas ou falsas memórias e é difícil saber o que é verdade e o que não é, tá? Quando eu fiz residência, a gente aprendia a hipnotizar, a gente não faz mais isso, o Freud hipnotizava e deixou de fazer isso porque realmente não funciona, tá? Então hipnose hoje não tem sentido. Eu não gostaria de ser hipnotizado jamais, nunca, never, nem jamais, nem nunca, não quero ninguém contra a minha cabeça. Né? Tem gente que nunca vai ser hipnotizável, tá? Algumas pessoas mais sugestionáveis podem ser, eu não quero saber se eu sou não, tá? E não é um estado de sono, não é? É um estado, né, de controle e indução de pensamentos e ideias por outra pessoa externa. Usada, sobretudo, fora do Brasil, para elucidação de crimes, esse tipo de coisa, tá? Localizar tem um filme até bem famosinho, né, que a mulher foi sequestrada e ela né, o sequestrador levou ela vendada, mas ela tinha flashes de locais que ela via, assim, só que ela não consegue lembrar, né, totalmente, aquilo fica na memória no canto que não acessa, né, e pela hipnose, o hipnotizador ele foi montando, assim, detalhes do caminho que ele evocou nela, e depois ele foi checar isso, óbvio, né? Que precisa fazer a memória. Tá? E aí chegaram no hipnose. Cativeiro. É onde ele estava lá. Entendeu? Então é isso. Mas essa não é uma terapia eficaz. É uma opinião sua ou é provavelmente? Ele não tem eficácia para nada. Pode ser que funcione para mulheres histéricas. Ponto. É o que tem um caso de microevidências para isso. Mulheres e homens e humor. Hormônio em cima, homens, testosterona, puberdade, o humor anda com hormônio. Mulheres, o humor anda com hormônio também. Tá? É muito difícil, né? Essa mulher. Aí engravida piora e no climatério, na pausa piora mais ainda. Estradiol é como se fosse um antidepressivo natural. Tá? Psicoterapia, assim como os remédios mexem com a epigenética, psicoterapia também. Tá? Se situações, trauma, negligência, abuso na infância geram doenças, tem que existir uma coisa que não seja remédio também, que desfaça isso, né? É terapia. Bem feito.
atividade física e neuroproteção, psicoterapia para os genes, essa. E aqui alguns artigos sobre psicoterapia e epigenética, porque funciona, tá? Assim como remédio, não tem muito diferente, mas funciona. Por que as pessoas têm receio de ir ao psicólogo ou ao psiquiatra? É quase um xingamento. Hoje nem tanto, mas já foi. Tem Seria um aquele psiquiatra. preconceito, né? Preconceito, ser chamado louco. Preconceito, mais profundamente, é medo de descobrir uma coisa que já sabe. É verdade.